você meditar e voltar um pouquinho nesta Sagrada Escritura, no capítulo 11, anterior a este, você vai ver o mesmo autor da carta aos Hebreus dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova viva das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi como era aparente. Entenda, querido, aqui nós estamos vendo o princípio da fé de cada um. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai nos falar de uma nuvem de testemunha. Conversando certa feita com um amigo e discorrendo sobre este assunto, nós recebi da parte deste amigo o entendimento desta palavra. Esta nuvem de testemunha são aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento que decidiram viver uma vida de separação para Deus. Nós podemos começar com o patriarca Abraão, que decidiu ouvir a voz do Senhor e sair do meio da sua casa para uma terra onde o Senhor lhe havia prometido. Nós vemos Deus sendo com ele em toda maneira, em todo lugar onde Abraão estava. Nós vemos também outra testemunha que nos rodeia, que é a mulher de Abraão, que era estéril, não podia gerar filhos, e Deus operou eficazmente para que aquela que fosse estéril e avançada em idade pudesse gerar, pudesse ter filho. Nós vemos outro exemplo para nós, uma testemunha, que é o filho da promessa de Abraão, Isaac, tendo que orar por um bom período de tempo para que a sua esposa pudesse gerar um filho. Isaac era filho da promessa. A promessa de gerar uma grande multidão estava sobre a vida de Isaac, porém ele teve que clamar a Deus para que a sua esposa pudesse gerar filhos. Nós vemos um homem que era conhecido como Jacó, até passar pelo val de Jaboque e encontrar-se com Deus verdadeiro, tomar o nome de Israel. Ele, pela fé, decidiu retornar à casa de seu pai e no meio do caminho fez um concerto com Deus e com a sua família, dizendo: olha, se tem aqui em nosso meio imagens de escultura, deuses estranhos, façamos agora um concerto com Deus e serviremos somente ao Deus de Israel. Outra testemunha que nós vemos é José, que tendo interpretado o sonho de Faraó, é colocado como governador do Egito, para que Deus continuasse operando os seus milagres e cumprindo a sua promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Glória a Deus. Mas não para por aí. Eu preciso trazer um pouco mais de outras testemunhas também, que nós vamos encontrar no decorrer da Bíblia Sagrada. Nós vemos no livro de Juízes, Deus levantando homens, para que estes pudessem julgar a Israel segundo a fé. Nós vemos, antes de que cheguemos aos Juízes, voltamos um pouquinho, quando Josué, liderando o povo de Israel, parte
parte rumo à cidade de Jericó para lá tomar aquela cidade naquele dia. Temos uma mulher que era considerada prostituta, esconde os emissários para que eles não viessem ser encontrados. A Bíblia vai chamar Raabe de uma mulher de fé. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que faltaríamos tempo, e de fato, para discorrer sobre cada homem, cada mulher que viveu uma vida pela fé. Mas eu quero destacar também aqui a vida de uma mulher chamada Ruth. Sendo ela moabita, não poderia ser considerada como alguém pertencente à nação de Israel. Era por si só inimigos da nação de Israel. Quando esta mulher decide abandonar os seus deuses e servir somente o Deus do céu, ela encontrou fé, testemunho e fora aceita pelo Deus Todo-Poderoso. Posteriormente, da sua descendência nasceria o maior rei que houve em Israel, chamado de Davi. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas que estão sempre apontando para nós o que nós precisamos fazer todos os dias para viver uma vida sossegada na presença do Senhor. Nós precisamos compreender que viver pela fé é para nós deixar todo embaraço e corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus seja louvado. Primeiro, irmãos, você precisa entender, você está aqui porque um dia creu, porque um dia deu crédito a esta palavra. Você está aqui porque todos os dias na Sagrada Escritura você vai encontrar uma testemunha de que vale a pena viver uma vida pela fé. Jó, tendo seu corpo coberto por uma chaga maligna, quase perecendo por causa da enfermidade, assentado em um monturo, quase à beira da morte, ele pôde contemplar pela fé o agir sobrenatural de Deus, e é testemunha para você de que Deus mudou o cativeiro daquele homem, restaurando a sua saúde, os seus bens, a sua família. Nós vemos pela fé homens, como diz o autor da carta aos Hebreus, que derrubaram reinos e profetizaram em nações, que viveram uma vida pela fé. Por quê? Porque estavam esperando que o Senhor lhes desse o descanso. E o autor da carta aos Hebreus vai falar deste descanso. E ele disse que se Deus tivesse dado descanso a eles, não falaria em sua palavra de um descanso. Estes homens, pela fé que viviam sobre esta terra, todos os dias estavam dizendo: olha, nós não pertencemos a este lugar, estamos indo para uma outra nação muito melhor do que esta. Aleluia. Nós estamos, irmãos, Glória a Deus. correndo uma carreira, e não sei se você entende que quem corre almeja chegar em algum lugar. As pessoas vivem sobre esta terra, e algumas são esportistas e gostam de correr maratonas,
Todo mundo almeja chegar no primeiro lugar. Mas uma coisa é fato: quem para dormir no meio do caminho, jamais vai alcançar a linha de chegada. Estamos diante de uma carreira e precisamos entender que o pecado muitas vezes nos faz dormir para que nós não consigamos alcançar a carreira que nos está proposta. Precisamos rejeitar todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência. A palavra paciência tem aqui nesta mensagem o sentido de perseverança até chegar na linha de chegada. Diferentemente de uma maratona no mundo, aonde só vence o primeiro, esta maratona só vence aquele que chegar do outro lado. Não há posição de primeiro, de segundo, de terceiro, mas sim há uma necessidade de alcançar o fim desta carreira. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O autor da carta aos Hebreus nos mostrou exemplos de fé, nos provou que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Deus prometeu a Abraão: farei de você uma grande nação. Abraão só viu Isaque, filho da promessa, nascer. Abraão não viu sair de si uma grande nação, mas ele creu, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. E posteriormente nós vemos Isaque também ver apenas o nascimento de Jacó, que seria o filho que daria continuidade à promessa. Ele viu, mas não contemplou uma grande nação. Jacó não contemplou uma grande nação. Mas quando Deus introduz o povo de Israel na santa terra, na terra santa, aonde ele prometeu que daria aquela nação, a Bíblia faz questão de dizer que nenhuma promessa que o Senhor havia feito, Deus deixou de cumpri-la. Abraão não viu, mas Deus cumpriu a sua promessa. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa permanecer firme e fiel, correndo sem parar para pestanejar, correndo a carreira dos santos sem parar para afogar no meio do caminho. Tem muita gente que começou bem a carreira, que correu bem, mas em determinado momento da sua vida parou para descansar um pouquinho e achou bom e gostou do descanso e está descansando até hoje. Mas a palavra do Senhor para mim, para você nesta noite é: corra com perseverança, permaneça firme, resistindo ao pecado, resistindo à tormenta de viver uma vida, muitas vezes em muitas privações, mas persevere firme, porque a carreira que nos está proposta é cheia de espinhos, mas vai valer a pena cada momento que passarmos diante dessa situação. Eu preciso lhe pregar a verdade, querido. Não existe carreira fácil na caminhada cristã. Jesus deixou bem claro que apertado é o caminho. É necessário rejeitar tudo aquilo que vai servir de embaraço para perseverar. A carreira
verdadeira dos santos. A paciência aqui quer nos mostrar que precisamos estar sempre constantes até o fim. O autor da carta aos Hebreus vai prosseguir dizendo, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olha, querido, a Bíblia é cristocêntrica. O que é isso, Mateus? A Bíblia, em seu cerne, tem como função apontar a Cristo. Eu já disse aqui em outra mensagem que todo o Antigo Testamento é para nós um exemplo e ensinamento das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. A Bíblia em si aponta sempre, desde Gênesis a Cristo, o nosso Redentor. O maior exemplo de perseverança, o maior exemplo de quem orava, de quem jejuava, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, que despiu-se da sua glória, que tinha poder para entregar a sua vida e depois tomá-la novamente. Ele perseverou. Ele é o nosso exemplo de quem perseverou firme até o fim. Primeiro, você precisa entender que a Bíblia Sagrada tem uma nuvem de testemunha que não é para te acusar, mas é para te incentivar a continuar firme, rejeitando o pecado, rejeitando todo o embaraço, correndo com paciência, perseverando firmemente e olhando para Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindo é o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito é o nome. Aleluia.